O dólar vem ganhando força dia após dia, somente nesse ano você percebe que ele já se valorizou 19,44% e a gente tem que entre 27 moedas, real foi a segunda que mais perdeu valor em 2024, só não desvalorizou mais do que o peso argentino. E isso se dá por conta do risco país, e isso faz com que a nossa moeda local se deprecie. E com todo esse risco, há bancos que já fazem uma projeção para que o dólar chegue a 6,50 em 2026, caso nada seja feito para poder conter esse avanço. Títulos do Tesouro já estão precificados num patamar extremamente elevado, então você já vê aqui títulos IPCA+, na casa de 6,89%, quase 7%. Esse patamar historicamente é bastante elevado. A gente viu um patamar como esse lá na crise durante o governo Dilma, que havia um risco fiscal bastante grande, o mercado precificou isso. Agora o que a gente precisa se atentar em relação ao que o governo precisa fazer para poder conter esse avanço do dólar e consequentemente também dos juros, uma vez que a gente percebe que o endividamento do governo ele vem aumentando cada vez mais, e se a gente tem uma dívida que ela fica cada vez maior, com uma taxa de juros maior, essa dívida fica muito mais cara, aumentando ainda mais a percepção de risco em relação à capacidade do governo de arcar com isso no futuro. Então o governo precisa sinalizar ao menos a preocupação em relação a isso, e é o que eles não têm feito até o presente momento. O Haddad até falou que iria soltar um plano de corte de gastos depois da eleição, depois falou que não tinha mais data, e o mercado está bem pessimista em relação a isso, porque é fundamental que o governo tenha uma política de austeridade fiscal mais responsável, porque isso é essencial para a saúde de uma economia. Geralmente os governantes eles se preocupam somente durante o mandato que eles vão ficar, durante 4 anos, depois que se lasque, né? Porque eles querem manter a popularidade em dia, né? E por vezes medidas como essa não são populares e eles acabam optando por jogar para frente. Só que cada vez mais que você joga para frente, o problema vai ficando maior e isso gera uma bomba que lá na frente vai ser difícil de resolver. Então é necessário ter planos para que isso seja colocado em prática, e o que a gente precisa nesse momento é uma política de corte de gastos advinda do governo. E aí é que vem a hipocrisia da esquerda, né, cara? Porque se der uma olhadinha aqui, nem saiu o planejamento de corte de gastos e já soltaram um manifesto aí, né? Personalidades da esquerda assinam um manifesto contra corte de gastos do governo Lula. O negócio nem existe, eles já são contra, né? Então vamos dar uma olhada nas justificativas deles aqui, né? Professores, ativistas, economistas, ex-ministros, parlamentares, intelectuais de esquerda assinam um manifesto contra o corte de gastos estudado pela equipe econômica do Lula, né? Então, vamos ver o que eles dizem aqui. Embora os detalhes finais ainda não tenham sido divulgados, né? Então, já estão falando mal e o negócio nem existe ainda, né? Já está evidente que essas medidas fazem parte de uma estratégia de austeridade. Então, austeridade realmente não se deve buscar austeridade, né? Pois essa turma é loucura, cara. Que aprofunda o novo arcabouço fiscal e ataca diretamente conquistas sociais históricas, diz um trecho do manifesto. Desde o início, o novo arcabouço fiscal foi concebido para impor limites rígidos aos gastos sociais e aos investimentos públicos, enquanto protege despesas financeiras, especialmente o pagamento de juros que beneficiam os grandes rentistas. Cara, eles adoram falar rentistas como um xingamento para quem recebe juros de investimentos, né, cara? Cara, isso aqui chega a ser patético, porque na verdade o cara que tem um capital alto investido, ele é fundamental para toda a economia funcionar de forma saudável, tá? Isso aqui é uma bobajada sem tamanho que eles utilizam, aquela estratégia do nós contra eles, né? É o pobre contra o mais rico, é o LGBT contra a família, é aquele papo que você já conhece, né? É sempre pegar um e jogar contra o outro, sendo que isso daqui não tem o menor fundamento para poder justificar isso, tá? Porque se o governo sinaliza de fato e cria um planejamento para criar um cenário mais austero nas contas públicas, isso gera uma segurança maior para que haja quedas na taxa de juros, e isso vai acabar prejudicando o rentista que só tem o dinheiro lá rendendo a uma taxa fixa, ele vai ter um rendimento menor. Uma taxa de juros menor favorece o mais pobre, de fato, porque agora ele vai ter acesso a mais crédito. Com isso, a gente tem uma economia mais aquecida, gerando mais empregos, favorecendo a classe menos favorecida de fato. Além disso, a gente vai ter
uma estabilidade no câmbio muito maior, porque você vê o dólar subindo e isso afeta quem, meu filho? Afeta quem? Afeta o mais pobre de fato, porque se a gente tem um dólar mais alto, a gente tem uma inflação mais alta, a gente está vendo aí que a gente vai romper o teto da meta, né? Até a meta é entre 3,5 e 4,5, a gente vai romper esse teto, ou seja, as coisas estão ficando mais caras para a população mais pobre, porque quem tem mais grana, ele consegue se proteger, ele consegue investir no exterior, consegue fazer um planejamento para poder se proteger em relação a isso, né? Inclusive, se tu não investe no exterior, ainda tá ficando maluco, né, cara? Aponta o celular aí pra tela aí para falar com o consultor ou falar comigo, se eu tiver com horário disponível, para montar um planejamento para ti começar a investir lá fora, tá? Ou então clica no link fixado aqui. E se a gente pega o que o governo tem feito desde o começo, é simplesmente aumentar imposto. Tanto é que o Haddad virou taxade, né, cara? Porque é só aumento de taxa, só tributação a mais. Até blusinha lá da galera que compra da China foi taxado, né? Então, cada vez mais a população, quando encontra uma forma de comprar barato, não. Opa, preciso pegar aqui uma fatiazinha disso aqui. Nada disso. Então, o governo tá pensando no mais pobre de fato? Não tá pensando no mais pobre. Se ele estivesse pensando no mais pobre, ele não tributava a blusinha da Shein. Quem é que compra a blusinha da Shein? É a classe mais pobre. Tu acha que o cara que anda de lancha, ele faz compra de blusinha da Shein, porra? É claro que não, cara. Então, outra coisa que a gente vê aqui, a gente percebe que nessa reforma tributária, provavelmente o IPVA vai ficar bem mais caro. Então a gente percebe que, cara, isso é uma loucura, cara. A gente paga um imposto gigantesco aqui no Brasil. O IPVA que a gente tem já é bastante alto, na casa aí de 4% em relação ao valor do teu veículo. É claro que vai variar de estado para estado, né? Mas em média 4%. Então, pô, tu tem um carro de 50 mil reais aí, uma alíquota de 4%, isso aí vai ficar na casa de 2 mil reais. Se a gente dolariza isso, por volta de 344 dólares. Se tu tem um carro mais caro aí, uma BMW 320i, porra, aí fudeu, cara. Tu vai pagar imposto pra cacete aqui por volta de 12 mil reais. Se converter pro dólar, 2.068 dólares. E aí tem trouxa que ainda acha que o governo tá preocupado com a população. Não está preocupado, eles estão preocupados em arrecadar para poder manter as suas regalias. Tu pode ver que para eles fazerem algum tipo de corte de gastos na máquina pública, que é altamente inchada, é um trabalho, é totalmente inflexível nesse sentido, não tem a possibilidade. E aí eu te pergunto, se eles estão preocupados de fato com a população, por que eles não implementam a mesma maneira de cobrança que é feita lá nos Estados Unidos? Porque lá nos Estados Unidos não tem nem PVA. Na verdade, eles cobram pelo direito de você ter uma placa. E esse direito é cobrado simplesmente entre 50 a 60 dólares. Não importa qual veículo. Aí vem algum esquerdista abobalhado aí e fala, mas isso é injusto porque o cara que tem um carro barato, ele vai pagar 50 dólares e o cara que tem um carro caro vai pagar 50 dólares também. Porra, cara, pelo amor de Deus, cara. Tu coloca na ponta do lápis, tu pega aqui, por exemplo, vamos ver aqui quanto que é o salário mínimo lá nos Estados Unidos. Você percebe aqui que o salário mínimo por hora em Washington, 16,28, Nova York, 16, Califórnia, 16, Connecticut, 15,69, ou seja, na casa de 15 dólares por hora. Ou seja, o cara trabalha menos de 4 horas e ele já consegue pagar o IPVA dele lá. Agora, o brasileiro aqui, para ele ter um carro de 50 mil, que porra, já tá um carro velho e tudo mais ali, né? O cara vai pegar um Gol aí, já passa de 100 mil reais, pô, carro popular passa de 100 mil reais. Então pega um carro usado aí na casa de 50 mil, 2 mil reais. Se o cara ganha um salário de 1.400, que é o salário mínimo, ele vai ter que trabalhar 1 mês e meio para poder pagar o IPVA. O governo tá preocupado com o bolso do brasileiro? Não tá, cara. Pelo amor de Deus, cara. Esses caras ficam defendendo o governo. Pelo amor de Deus, eu fico maluco, cara. E isso sem contar que um carro de 50 mil aqui, esse cara que ganha um salário mínimo, ele nem consegue comprar esse carro, tá? Ele não consegue comprar para manter um carro de 50 mil. O cara que ganha com 1.400 reais, não tem como, tá? E lá nos Estados Unidos, o cara que ganha esse salário mínimo, ele consegue de fato comprar esse carro que aqui custa 50 mil, lá ele compra fácil, super barato lá os carros. E por que aqui no Brasil é tão caro? Porque o Brasil é o mestre em cobrar tributos sobre o consumo e não sobre a renda. Então a galera que fica defendendo de igualdade e tudo mais, porra,
tinha que propor aumentar o tributo sobre a renda e não sobre o consumo. Então aqui no Brasil a gente tem os carros mais caros do mundo justamente porque a maior parte do imposto é sobre o consumo. Isso acaba ferrando com toda a cadeia produtiva. Eu peguei um vídeo aqui do Sérgio Habib, que ele deu uma entrevista lá pro pessoal lá do Primo Rico, cara, que é sensacional. Eu quero reagir com vocês aqui a explicação que ele dá em relação aos carros serem tão caros aqui no Brasil, tá? Então vou colocar um trecho para vocês verem aqui. Vai falar de várias modalidades. Então vamos lá, Sérgio, vamos começar pelo que você tá falando. Carro no Brasil é barato, então? Barato. Carro no Brasil é muito barato e é uma das razões pela qual a Ford saiu do Brasil. Por que uma montadora sai do Brasil? Se ela ganha dinheiro no país, ela não vai embora. Sim. Montadora é basicamente uma empresa racional. Ela vai embora porque não consegue ganhar dinheiro no Brasil. O que acontece no Brasil é que a carga tributária nos carros brasileiros é talvez a mais alta do mundo nos países que contam. Entendi. Então, quando você compra um carro, você tem embutido um monte de impostos. Então, vamos falar um pouquinho de carga tributária para a gente entender. O Brasil é um país que tributa consumo. O Brasil não é um país que tributa renda. O Brasil tributa consumo. Para você ter uma ideia. Primeira coisa, o Brasil gasta e arrecada 36% do PIB. O que é 36% do PIB? É mais do que o governo americano. O governo americano ele gasta e arrecada mais ou menos 35% do PIB. O Brasil é 36%. Só que nos Estados Unidos, quase 6% vai para o militar. Então, se você tira a despesa militar, que no Brasil é menos de 1% do PIB, os Estados Unidos eles gastam 29%, 30% do PIB para funcionar. O Brasil gasta 36%. A França gasta 41%. Mas não vamos comparar serviço público francês com serviço público brasileiro. Sim. Escola, assistência médica, aposentadoria, etc. Então, o Brasil é um país que gasta muito. Para vocês terem uma ideia, no começo do Plano Real, a gente gastava 22% do PIB para trabalhar. Que é o que gasta a Argentina, o que gasta o México, o que gasta a China, 24%. E no governo Fernando Henrique, a gente foi de 22% para 28%. No Lula 1 e Lula 2, a gente foi de 28% para 33%. E com a Dilma, fomos de 33% para 36%. O Temer baixou um pouquinho, de 36,5% para 36%. Bolsonaro não baixou nada e o Lula 3 não está baixando nada. Então, o Brasil é um país que gasta 36% do PIB para funcionar. Na minha opinião, gasta muito e gasta mal e gasta de maneira ineficiente. Mas é o que a gente gasta para funcionar. Como no Brasil a gente não tributa renda, a gente tributa consumo, você tem um monte de imposto em cima de consumo. De novo, números. Nos Estados Unidos, 16% da renda do governo americano é tributo sobre consumo. No Brasil é 42%. Então, 42% de tudo que o Brasil arrecada vem de imposto sobre consumo. E por que o imposto sobre consumo é injusto? Porque ele afeta todo mundo que compra um carro. Então, a pessoa pode ter uma renda de 10 mil reais, quando ela compra um carro, ela paga um imposto. Ela pode ter uma renda de 100 mil reais, se ela comprar o mesmo carro, ela paga o mesmo imposto. O imposto sobre consumo, ele é super injusto em relação à renda. Então, como é que você faz para mudar isso daí? Estamos fazendo agora a reforma tributária. Na reforma tributária, o nosso IVA, Imposto sobre Valor Agregado, vai ser algo entre 26 e 27,5%. O mais alto do planeta. Na França é 20%, na Espanha é 20%, nos Estados Unidos não tem IVA. Todos os países que têm IVA na Europa vai de 18 a 21. Nós vamos ter 26,5 ou 27. Caraca. Por que nós vamos ter 27? Porque a gente cobra imposto sobre o consumo. E carro, não sei se vocês viram, mas carro vai ser considerado um bem ruim para a saúde. Porque nós vamos pagar, na reforma tributária está previsto, todo mundo vai pagar 26,5, 27 de IVA, menos cigarro e bebida e carro. Por que carro vai pagar mais? Porque carro hoje paga 37 ou 44. Se você bota um IVA de 27, o carro baixa de preço 10% o dia seguinte. E o mercado explode. O que seria muito bom para o Brasil. Mas aí o que acontece? Vai faltar receita para o governo. Então, para o governo não perder dinheiro na reforma tributária, estão falando, já está previsto, que carro vai ter um tributo sobre o mesmo tributo que cigarro e bebida. Ou seja, você vai pagar quando você compra um carro, além do IVA de 26, 26,5, 27, a gente não sabe quanto vai dar, mas já sabe que vai ser o mais alto do mundo. E além disso, quando você compra um carro, você vai ter mais uns 10 de, entre aspas, IVA a mais que você vai pagar, porque senão o carro vai baixar de preço. Porque o nosso carro hoje tem 37% de imposto quando é um carro popular, ou 44% quando é um carro com motor maior. Então, vamos, para a gente ver o preço de carro no Brasil, primeira coisa, e o Boris está aqui, pode comprovar, é muito duro você achar um produto que tem fábrica e que é semelhante em todo lugar do mundo. Por exemplo, o nosso Polo não é o Polo europeu. O nosso T-Cross não é o T-Cross europeu. Então você não pode pegar a Volkswagen. E na China ou no Japão os carros são diferentes. GM, não tem um carro da GM vendido no Brasil que vende na Europa e vende nos Estados Unidos. Não pode pegar GM. Fiat, os Fiat que a gente tem no Brasil são completamente diferentes dos Fiat que vende na Europa. E a Fiat não vende nos Estados Unidos e não vende na Ásia. Então qual é o carro mundial que você pode pegar, que tem o mesmo nome e fábrica em todo lugar? Toyota. O Toyota Corolla XSE, se você entra na internet, pode entrar, ele existe nos Estados Unidos, ele existe na Europa, ele existe no Brasil, tudo com fábrica. Quem faz Corolla nos Estados Unidos, na Europa, é feito na Inglaterra. É o Corolla hatch, mas é a mesma coisa. Nos Estados Unidos fazem Corolla, no Brasil fazem Corolla e no Japão fazem Corolla. Na China também. Então vamos olhar um Corolla. O preço do nosso Corolla no Brasil é 185 mil reais, esse modelo específico. Para comprar ali na tabela FIP na concessionária. Preço de vista. Tá bom. Aí depois você tem desconto ou Tá não. bom. Mas ele vale 185 mil. Se você tira 37% de carga tributária e você divide por 5, você chega a 22.500 dólares. Então o nosso carro vale 22.500 dólares. Você sabe qual é o imposto sobre carro nos Estados Unidos?
Não tem Zero. Zero? Zero. Não tem imposto. Nos Estados Unidos, esse mesmo Corolla, você paga 27.900. No Brasil é 22.500. Então, nos Estados Unidos, o Corolla custa bem mais caro que aqui, para o consumidor. E, custa bem mais caro. No Brasil, o nosso carro custa bem mais caro, mas o fabricante recebe 22.500 contra 28 nos Estados Unidos. Tipo, o fabricante lá nos Estados Unidos lucra mais com a venda do carro do que o fabricante no Brasil. Muito mais, por isso que a Ford foi embora. Um EcoSport que sem imposto vendia aqui por 20 mil, vendia por 27 em Miami. Mesmo carro. Então, alguém chegou lá e falou, escuta, chega de estar nesse país, a gente não consegue ganhar dinheiro, a gente só arrecada imposto. Ou seja, cara, a gente percebe que o governo ao longo das décadas vem aumentando seus gastos, cada vez mais a estrutura está mais cara, e eu te pergunto, cara, o que tu ganha com isso? Pô, tu vai precisar de uma escola pro teu filho, tu coloca numa escola pública ou numa privada, tu ainda tem que gastar. Tu vai contar com um sistema de saúde público ou tu paga um plano de saúde. Cara, tudo que tu precisa na tua vida, tu não utiliza do Estado quando tem um mínimo a mais de condição. Porque o serviço prestado pelo Estado é horrível. Né? Se tu compara com os Estados Unidos, né, tu olha lá o ensino público. Cara, ensino público de base é de qualidade. Filhos de pessoas pobres, classe média e ricos que não são multibilionários estudam na mesma escola, cara. Então é isso que a gente precisa prestar atenção, de que muitas pessoas ficam defendendo o governo ali com unhas e dentes, sendo que ele tá cagando e andando pra ti, cara. Então a verdade é que o governo ele não tá nem aí pro mais pobre, tá? Porque se ele estivesse de fato, ele faria reformas de fato estruturantes para reduzir o Estado, mantendo obviamente os serviços de base como saúde, educação e ampliando o investimento neles e aumentando também o investimento nos assistencialismos de fato que são necessários com planejamentos para que essa pessoa saia de um programa de assistencialismo que hoje não há. Tá? Então, se você conta com o governo para alguma coisa, tá ficando maluco. Tu precisa fazer o teu próprio planejamento para que você não dependa nunca do governo. Você e a tua família precisam ter liberdade de não depender do governo para alguma coisa. Porque se a gente depende do governo para alguma coisa, tu tá ficando doido, tá? Então, se quiser ter um planejamento claro aí de investimentos de forma gratuita, essa primeira conversa totalmente gratuita, de monta um planejamento para que você possa começar a investir, clica no link fixado na descrição ou aponta o QR Code aqui. E se você curtiu esse vídeo, deixa um dedo like para o YouTube te recomendar mais vídeos como esse e também se inscreva no canal para ficar sempre bem informado sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!